Sabemos que as pessoas são diferentes umas das outras, mas como isso aconteceu? Por que existem loiros, morenos, ruivos, negros, brancos, asiáticos, indígenas e tantos outros tipos de humanos? E a maior questão é como sabemos que todos eles vieram exatamente da África e não o contrário. A resposta está na incrível e magnífica história da migração e da evolução humana, que resultou na diversidade que encontramos hoje. Uma história que refuta a ideia de alguns comentários na nossa publicação sobre a origem dos índios, sugerindo que eles deram origem aos chineses. E como essa história refuta essa afirmação, é isso que vamos ver hoje. A origem e a diversidade das características físicas dos humanos. Características físicas são detalhes que podemos observar no corpo de uma pessoa, como a cor da pele, dos olhos, dos cabelos, o formato do rosto, do nariz, a altura e a massa corporal. Esses detalhes podem variar entre nós, seres humanos, devido a diversos fatores, entre eles genéticos, ambientais e culturais. Muitas dessas características funcionam como uma espécie de RG e nos ajudam a identificar e reconhecer o estilo de vida e a origem de muitas pessoas. Para entender essa história, precisamos voltar no tempo há 300 mil anos atrás. Há cerca de 300 mil anos, na África, surgiu uma espécie chamada Homo sapiens, que é a nossa espécie atual. Nós evoluímos a partir de uma outra espécie chamada Homo erectus, que já caminhava em pé, usava ferramentas de pedra e sabia controlar o fogo. Mas o Homo sapiens se diferenciou do Homo erectus porque tinha um cérebro maior, uma face mais plana, um queixo mais marcado e um corpo mais magro. Essas mudanças foram como um upgrade em relação aos nossos antepassados e nos ajudaram a sobreviver melhor em diferentes ambientes. Além disso, os Homo sapiens herdaram algumas características físicas das espécies anteriores, que eram muito úteis na África onde eles viviam. Por exemplo, a pele escura protege contra os raios solares, o cabelo crespo ajuda a dissipar o calor e o nariz estreito ajuda a umidificar o ar que respiramos. Essas características ajudaram os primeiros Homo sapiens a se adaptar ao clima quente e seco da região. Mas nossa espécie, ao contrário de muitas outras espécies humanas do passado, não ficou apenas na África. Há cerca de 80 mil anos, os primeiros humanos começaram uma grande aventura ao redor do mundo, saindo do continente africano e chegando à Europa e à Ásia. Os cientistas acreditam que existem várias razões para essa migração. Uma delas foi a busca por novos recursos para sobreviver e também pela curiosidade para explorar novos lugares. Além disso, a competição com outras espécies humanas e as mudanças climáticas também podem ter sido motivos para essa jornada. Para chegar a esses novos lugares, os humanos aproveitaram momentos em que o nível do mar estava mais baixo, o que criava pontes de terra entre a África e o Oriente Médio e a Ásia. Outra forma como eles migraram foi usando embarcações simples para navegar pelo Mar Vermelho e pelo Oceano Índico, seguindo diferentes rotas de migração. Isso dependia das condições do ambiente e das oportunidades que encontravam pelo caminho. Algumas rotas eram mais rápidas e diretas, enquanto outras eram mais lentas e longas, mas eles conseguiram se espalhar por diferentes partes do mundo ao longo do tempo. Isso os permitiu chegar na Europa cerca de 40 mil anos atrás e na Austrália cerca de 50 mil anos atrás, também chegando à América cerca de 20 mil anos, atravessando o Estreito de Bering, que conectava a Sibéria ao Alasca. Em cada região que colonizaram, o Homo sapiens encontrava desafios que nunca antes tinha encontrado e paisagens diferentes. E muitas dessas vezes, eles também encontravam outras espécies humanas parentes, como os Neandertais e os Denisovanos, com os quais cruzaram misturando suas genéticas. Sabemos que os humanos migraram da África para outras partes do mundo, e não o contrário, porque encontramos fósseis e objetos antigos em diferentes lugares. São como testemunhas irrefutáveis da jornada do homem pelo planeta. Mas surge uma pergunta interessante. Se todos os humanos partiram da África, como uma única característica humana pode ter dado origem a pessoas tão diferentes na Terra? Como o clima e a genética influenciam as características físicas dos humanos? Quando o Homo sapiens se espalhou por todo o mundo, ele precisou se adaptar a diferentes ambientes e climas, desenvolvendo características físicas
que ajudaram a sobreviver em lugares com muito frio, calor, umidade e altitudes variadas. Inicialmente, os primeiros Homo sapiens tinham a pele escura devido ao clima quente e ensolarado na África onde eles surgiram. Porém, quando migraram para regiões mais frias e com menos sol, como a Europa e a Ásia, precisaram de menos melanina na pele para absorver vitamina D, uma vitamina importante para a saúde dos ossos. Com o tempo, ao longo de milhares de anos, eles acabaram desenvolvendo a pele clara. Por isso, a pele clara é mais comum entre europeus e asiáticos do norte e leste. A textura do cabelo também se adaptou ao clima. O cabelo serve para proteger o couro cabeludo contra o sol e o frio, e os cabelos crespos formam uma camada de ar que isola o calor, enquanto os cabelos lisos permitem a evaporação do suor. E por isso os africanos tendem a ter cabelos mais crespos, enquanto europeus e asiáticos tendem a ter cabelos mais lisos. A cor do cabelo e dos olhos varia entre os humanos, mas não tem uma função específica na adaptação humana. Essas variações podem ser resultados de mutações genéticas aleatórias somada a preferências sexuais ao longo da evolução. Um exemplo de mutação bem-sucedida que aconteceu cerca de 10 mil anos atrás na região do Mar Báltico, na Europa, é de um grupo de humanos que desenvolveu uma característica em comum: cabelos loiros. Essa coloração surgiu devido a uma mutação genética que reduzia a quantidade de melanina nos fios. Essa característica loira rara chamava bastante atenção naquela época, pois tudo que era raro era considerado atraente e desejável. Como resultado, as pessoas com cabelo loiro tinham mais chances de encontrar parceiros e ter filhos, transmitindo o gene para as gerações seguintes. Com o passar do tempo, a incidência de cabelos loiros aumentou nessa população, e essa característica se espalhou pela Europa e posteriormente pelo mundo todo. Outro exemplo semelhante ocorreu por volta de 4.000 anos atrás, na região do Mar Cáspio, na Ásia, onde outro grupo de humanos tinha outra característica em comum: o cabelo ruivo. Essa cor de cabelo também era rara e chamava a atenção, levando muitos a acreditar que essas pessoas eram especiais ou possuíam poderes mágicos. Por causa disso, os indivíduos com cabelo ruivo também tinham muitas chances de se destacar e influenciar os outros. Assim, ao longo das gerações, a incidência de cabelos ruivos também aumentou nessa população, embora em menor número se comparado aos cabelos loiros, mas isso acontece devido ao tempo mais recente de sua origem. Assim como a cor do cabelo, a cor dos olhos também depende da quantidade e do tipo de melanina, mas nesse caso é na íris. Quanto menos melanina, mais clara é a cor dos olhos. Por exemplo, tanto a cor loira do cabelo quanto a cor azul dos olhos são causadas por uma baixa quantidade de melanina. Já a cor ruiva do cabelo e a cor verde dos olhos são causadas por um tipo diferente de melanina chamado feomelanina. Essas cores são consideradas raras e são mais comuns entre europeus e seus descendentes. A cor preta do cabelo e a cor castanha dos olhos são causadas por uma alta quantidade de melanina e são mais comuns entre os humanos de todas as regiões do mundo. Na história da humanidade, não foram apenas as características físicas que mudaram com o tempo. As línguas humanas também se diversificaram bastante, influenciando a forma como falamos e nos expressamos. Mas com tudo isso surge a pergunta: se todos os povos têm suas diferenças, por que os indígenas ainda mantêm algumas características dos asiáticos, mesmo passando tanto tempo? A resposta está exatamente no tempo e nas interações com outros grupos. Como a separação e a mistura dos povos influenciam as características físicas de nós humanos? O Homo sapiens não apenas se adaptou a diferentes ambientes e climas do planeta, mas também desenvolveu características únicas devido ao isolamento de outras culturas ao longo dos anos. Essas características são resultado da diversificação genética e cultural que acontece quando os grupos humanos ficam separados por barreiras geográficas, políticas ou religiosas. Quando os grupos humanos se separam, eles têm menos contato e trocas entre si. Isso faz com que acumulem diferenças ao longo do tempo, seja por mutações aleatórias na genética ou por seleção natural. Os índios são um exemplo disso. Eles são descendentes dos primeiros povos que migraram da Ásia para a América há cerca de 20.000 anos atrás, atravessando o Estreito de Bering, que naquela época era uma ponte de terra congelada. Esses povos eram geneticamente próximos dos asiáticos do norte e do leste, que também migraram da África para a Ásia há cerca de 80.000 anos atrás. Portanto,
os índios e os asiáticos compartilham algumas características físicas, como cabelo liso e preto, olhos puxados e nariz estreito. Eles conseguiram manter essas características físicas dos asiáticos porque se isolaram dos outros povos que chegaram à América depois deles. E somado ao isolamento, não houve tempo suficiente para que ocorressem mudanças tão significativas que os separassem completamente de outros grupos que observamos pelo mundo. E por isso, muitos dos indígenas ainda compartilham semelhanças não apenas na aparência, mas também em algumas culturas que foram transmitidas de geração em geração. Mas se existem fósseis e evidências que contradizem essas histórias com datas que remontam de dezenas de milhares de anos antes da chegada dos indígenas ao continente americano, como podemos ter certeza de que essas teorias estão corretas? Bom, assim como em qualquer outra área da ciência, as descobertas não são imutáveis. Elas se adaptam à medida que novas evidências são encontradas. Mas por falta de consenso ou evidências mais concretas, muitas dessas descobertas ainda não são aceitas pela maioria dos pesquisadores. Um exemplo famoso disso é o fóssil de Luzia, cujo crânio foi encontrado na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, nos escombros do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Estudos anteriores sugeriram que os antigos habitantes da região eram uma população originária da Austrália e da Melanésia. Porém, como mencionado, nada é definitivo, e esse é um ótimo exemplo disso. Um estudo mais recente baseado em DNA fóssil confirmou a existência de um único grupo ancestral que deu origem a todas as etnias das Américas, rejeitando a teoria de duas ondas migratórias distintas. Esse estudo envolveu 72 pesquisadores de 8 países e revelou que todas as populações das Américas descenderam de uma única população que chegou ao continente cerca de 20 mil anos atrás, atravessando o Estreito de Bering. Os dados genéticos também mostraram a conexão entre o povo de Luzia e a cultura Clovis, uma linhagem de humanos que percorreu a América do Norte até o Sul há cerca de 16 mil anos atrás. Esse é um artigo que tem como interesse a história indígena de longa duração, né? Contempla diversas populações da América Central, do Brasil, do Cone Sul e dos Andes. Então foi um grande apanhado. Na verdade, o nosso projeto, a nossa equipe, né, se dedicou a contribuir com a parte do Brasil. Basicamente, os esqueletos de Lagoa Santa, que são 7 indivíduos, e mais 3 sambaquis. A gente tinha uma pergunta muito clara, né? Uma hipótese a ser testada, que é uma hipótese que, na verdade, vem lá do século XIX e ganhou notoriedade pela formulação do professor Walter Neves. A de que os esqueletos, né, que os grupos humanos do Holoceno inicial, 10 mil anos, da região de Lagoa Santa, representariam a chegada na América de um grupo humano que seria anterior aos ancestrais dos nativos atuais que estavam aqui no momento da invasão europeia. Por causa da hipótese das duas migrações, havia uma expectativa de que no DNA dos indivíduos de Lagoa Santa tivesse algum sinal de uma ancestralidade não ameríndia, ou pelo menos de uma ancestralidade que não fosse compartilhada com os ameríndios da época do contato. Isso não foi encontrado. Então mostra que não parece ter existido uma migração anterior à América. Ou, caso ela tenha existido, ela não deixou descendentes nem mesmo nas populações de 10 mil anos atrás. Essas descobertas foram possíveis graças aos avanços na área de arqueogenética nos últimos 10 anos, que abriram novas possibilidades de estudo e forneceram informações valiosas para os arqueólogos. Como prova, o fator genético nos mostra claramente o caminho que esses antepassados percorreram, com todos eles tendo uma única e mesma origem na África, e não ao contrário. Os registros fósseis também reforçam essa visão, nos mostrando como e quando isso aconteceu. Considerando que a existência do Homo sapiens é de apenas 300 mil anos atrás, é altamente improvável que ele tenha se espalhado pelos continentes quando estavam unidos, como algumas teorias da conspiração defendem, pois esse processo é lento. A última vez que os continentes estavam unidos foi há cerca de 250 milhões de anos atrás, na Pangeia, quando os dinossauros dominavam a Terra. A América do Sul se separou da África há aproximadamente 100 milhões de anos, quando o Oceano Atlântico se formou entre eles. Isso é uma quantidade significativa de tempo em comparação ao surgimento dos primeiros seres humanos, que aconteceu há mais ou menos 300 mil anos. Apesar das diferenças físicas entre nós serem evidentes, em nossos genes, essas diferenças representam apenas 0,01%. Os outros 99,99% dos nossos genes são exatamente iguais, o que nos torna da mesma espécie,
independente das características individuais. E a maior prova disso é que, mesmo sendo tão diferentes, qualquer ser humano do mundo pode ter filhos saudáveis com outros seres humanos, não importando onde essas pessoas estejam no planeta. E que não podemos dizer o mesmo das espécies irmãs dos humanos, porque ao longo de um grande período de tempo, o distanciamento gradual das espécies que surgiram do mesmo antepassado tornou cada uma delas única ao longo de milhões de anos. Isso fez com que se tornassem incompatíveis com os chimpanzés e outros animais que compartilham a mesma árvore genealógica. Isso nos leva a pensar, se os grupos humanos tivessem permanecido isolados por um longo período de tempo, eles também poderiam ter se tornado espécies únicas e diferentes. E é bem provável que sim. E essas diferenças entre nós foram o ponto de partida para essa longa trajetória evolutiva.